Boa tarde a todos e a todas. Esse é o Educação Química e Debate, uma atividade de extensão organizada pelo Núcleo de Pesquisas em Ensino de Química da UFBA e que é coordenado pelas professoras Bernadette Cunha, Letícia Pereira e eu, Lucas Vivas. Hoje o nosso convidado é o professor José Luiz da UFBA, aposentado da UFBA, e que ele vai falar sobre o ensino dos conceitos de ácido e base. Antes de passar a palavra para o professor José Luiz, eu vou chamar a professora Bernadette para ela fazer uma pequena explicação sobre a educação química em debate, sobre o que é essa atividade. Professora Bernadette. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos começando o programa do Educação Química hoje, de forma online, devido à necessidade do distanciamento social. E devemos prosseguir com a realização de vários outros debates e mesas dessa mesma maneira, até que possamos realizar atividades presencialmente. O Educação Química em Debate ele é um projeto de extensão que vem sendo realizado por professores e professoras que trabalham com o ensino de Química na UFBA, já com diversas edições, às vezes de forma ininterrupta e às vezes com alguns intervalos entre os semestres letivos. Isso é feito através do Núcleo de Pesquisa e Ensino de Química da UFBA, no PEC. Nessa edição online, teremos, na coordenação das atividades, os professores Bernadette Cunha, Lucas Vivas e Letícia Pereira, contando com uma equipe técnica para viabilizar essa edição online e sua transmissão com os professores Letícia, Rafael, Lucas e Fabiana, e com o apoio de todos os professores e professoras da área de ensino do Instituto de Química da UFBA e também com as professoras Isadora e Viviane da FACED UFBA, além da professora Fabiana, que também é do Instituto de Química. Para essa edição teremos debates e mesas, como já falei, que vão ser programadas quinzenalmente. E ao final estaremos divulgando os próximos debates. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite para participar dessa primeira apresentação do Educação Química em Debate virtual e falar da minha alegria de estar aqui novamente. Já tem algum tempo que eu não participo como provocador do debate. Eu vou falar sobre o ensino dos conceitos de ácido e base nos seus aspectos históricos. Esse trabalho tem como referência um artigo publicado recentemente em março na Revista Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências, cujo link está aí, em parceria com Cíntia Lima, que é uma pós-graduanda, uma doutoranda da pós-graduação em Química, e que foi minha orientanda de TCC há algum tempo atrás. Os pressupostos que orientam esse trabalho têm dois eixos, a teoria histórico-cultural e a história das ciências. De acordo com a teoria histórico-cultural, os conceitos resultam da resolução de problemas, ou seja, os seres humanos postos no mundo interagem com esse mundo e daí surge a necessidade de compreendê-lo, de explicá-lo, de transformá-lo. E nesse processo, então, é que surgem os conceitos. Esses conceitos não são isolados, eles são elaborados em relação com outros conceitos, com aqueles conhecimentos que nós já trazemos, os casos, os problemas que eles dão origem e o que outras pessoas também trazem para a formulação do conceito, e isso tudo forma um grande sistema. Portanto, o ensino e aprendizagem de um novo conceito requer a compreensão da sua relação com outros conceitos e relacionados aos problemas que eles deram origem e os argumentos que levaram à sua formulação. Um conceito possui características distintivas e é por meio delas que ele é tornado público, explicitado. Essas características se encontram vinculadas aos casos, podem ser objetos ou situações, ou seja, relações entre casos,
ou eventos, ou seja, mudanças do caso ao longo da história, que constituem os problemas que deram origem ao conceito. As características do conceito funcionam como descrição dos casos aos quais o conceito se refere. Esses casos podem ser empíricos, como um Beck, idealizados, como um centauro, ou reais, mas não observáveis externamente, como um sentimento. As características de um conceito também funcionam para conceituar novos casos, para predizer novos casos que possam ser incluídos no conceito. Porque só podem ser incluídos no conceito os casos que tiverem uma descrição similar. Por outro lado, a história das ciências revela que os conceitos visam atender a necessidade dos seres humanos, no que reforça a teoria histórico-cultural. Eles são formulados com base em contribuições teóricas ou dados empíricos, que lhes servem de pressupostos. E são frutos de argumentos que se desenvolvem dentro de um contexto social. Ou seja, raramente um conceito é formulado por uma única pessoa, mas sim por um conjunto de pessoas. Alguém propõe, outro critica, outro complementa, de modo que há uma grande discussão até que se alcance uma formulação mais ou menos consensual, ou consensual para aqueles que o adotam. Portanto, a história das ciências pode tornar explícitos os problemas e argumentos que deram origem aos conceitos. Apresentados os pressupostos, vamos aos fatos. É fato que ácidos de base são conceitos relevantes no ensino de química. Por quê? Porque são conteúdos de destaque na bibliografia da química básica. Os livros de química geral do ensino superior, os livros de ensino médio, sempre trazem ou um capítulo ou uma seção, uma parte de capítulo que trata de ácidos e bases, desse modo lhes dão destaque. Há um grande interesse na pesquisa sobre o ensino e aprendizagem desses conceitos, de modo que tem uma grande quantidade de artigos publicados, seja nacional ou internacionalmente. E foram mesmo oficialmente recomendados no currículo prescrito para a educação básica, nos parâmetros curriculares que já ultrapassados recentemente. Mas esse fato traz consigo um problema. É que os livros didáticos e os artigos sobre o ensino de ácidos e bases apresentam os diversos conceitos de ácido e base, que são vários, prontos, acabados, sem uma explicitação dos problemas que lhes deram origem e dos argumentos empregados na sua elaboração. Não são discutidas as conexões entre os vários conceitos, nem são explicitados os motivos que levaram às modificações conceituais que ocorreram ao longo do tempo. Conclusão: o ensino se apresenta fragmentado e a aprendizagem dificultada. Então, os motivos para as mudanças que ocorreram, por exemplo, de Arrhenius para Bronsted, etc., não são explicitadas. Conclusão que o ensino de ácidos e bases aparece fragmentado, o que dificulta a aprendizagem. Então, o nosso objetivo com esse artigo foi contribuir para a superação da fragmentação constatada no ensino do conceito de ácido e base, explicitando as razões para a sua elaboração e as relações entre diferentes conceitos ao longo do seu desenvolvimento histórico-cultural. Bom, os conceitos de ácido e base se desenvolveram em fases. Eu dividi em algumas fases, vocês vão compreender. A primeira é antes do conceito químico propriamente dito, né? O termo ácido, ele deriva do latim, onde a palavra ácido e ácidos estavam relacionadas ao sabor azedo. Né? Etimologicamente, o prefixo AC denotava no latim picante, agudo, pontudo. Isso vai aparecer depois. Até o século XVI, ele funcionou como um adjetivo, uma qualificação dos materiais, né, vinculados a elementos
como vinagre, leite azedo, sucos cítricos, por exemplo. Então, não havia o conceito de ácido, mas de um material ácido, material com sabor azedo. Álcali, por outro lado, nasceu como substantivo, derivado do termo árabe, por intermédio do latim, e com significado original de cinzas vegetais. O conceito de álcali, portanto, o primeiro conceito foi material derivado de cinzas vegetais. Esses materiais também eram caracterizados pelo sabor amargo. Na segunda fase, nós vamos do século XVII a final do século XVIII, terceiro quartel do século XVIII, quando começam os trabalhos de Lavoisier sobre os ácidos. Aí, ácido e álcali, o conceito de base não existia, são caracterizados empiricamente, de diversos modos, como nós vamos ver. O estudo dos materiais, que cresceu a partir da alquimia e depois do Renascimento, o grande interesse na Europa, essa história é uma história centrada na Europa, e então levou à percepção que existiam muitos materiais caracterizados pelo sabor azedo, e isso então gerou o substantivo ácido. Ácido passou de adjetivo para a designação desses materiais. Um aspecto importante foi a iatroquímica, que a gente pode traduzir mais ou menos como uma medicina de base química, e dentro dela Paracelso, que foi um iatroquímico importante, supunha a iatroquímica que os organismos vivos eram principalmente, tinham suas atividades determinadas pela química, e consideravam como os elementos fundamentais os princípios, mercúrio, o enxofre e o sal. Isso nós vamos usar logo adiante. Da iatroquímica surgem as primeiras ideias a respeito da neutralização ácido e base, como o ácido e álcali, como o termo que nós usamos hoje. Veja, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu não sou historiador sensu estrito, eu sou usuário da história, embora esse trabalho tenha várias referências primárias, eu não produzi nenhuma delas. Eu utilizei das referências primárias e referências secundárias para elaborar essa história. Então, eventualmente, eu vou tomar a liberdade de usar uma linguagem mais atual para ser mais didático, vamos dizer assim, do que a que era usado na época, chamando a atenção para os termos da época. Então, voltando, Van Helmont, que foi um iatroquímico importante, seguido de Sylvius e Otto Tachenius, eles adotavam a ideia do processo digestivo como uma reação entre ácido e álcali formando sal. Então, o alimento era atacado por um fermento ácido no estômago e, ao passar para o intestino, era atacado pela bile, que era alcalina. Então, havia aí uma anulação do ácido pelo álcali. Essa era a ideia. Então, álcali e ácido aparecem aí como opostos, um sendo anulado pelo outro. Também havia a compreensão das doenças como devido a excessos ácidos ou alcalinos. E eles seriam, então, curados utilizando um remédio ou alcalino ou ácido, respectivamente, para anular os efeitos do outro material. Nesse mesmo período, Glauber, que era um químico, e Lefebvre, que era médico, desenvolveram paralelamente a ideia de que sais neutros seriam formados a partir de ácidos e álcalis. E também reforçaram a ideia de que estes ácidos e álcalis se destruíam e anulavam mutuamente. Um químico que contribuiu de uma maneira bastante original foi Lemery, que apresentou uma teoria atômica da reação ácido-álcali. E aí a coisa do picante aparece, As partículas do ácido teriam uma espícula, uma pontinha, uma protuberância, Então, que explicaria a picância, do material, e as partículas do álcali teriam um orifício, onde essa espícula poderia se encaixar.
Então, uma reação entre ácido e álcali consistia exatamente no acoplamento de duas partículas, uma ácida e outra alcalina, com a espícula penetrando o orifício, e o movimento conjunto dessas duas partículas faria com que a espícula partisse dentro do orifício e o resultante, as partículas resultantes nem teriam uma protuberância, nem teriam orifícios. Então, aí se dava anulação. Esse movimento também seria responsável pela efervescência e pela agitação que se verificava nessas reações, a reação aquece, né? Todo mundo sabe, e pelo calor liberado. As características de ácido e álcali, então, no final do século XVII, ou no final do século XVIII, né? Isso aqui está um resumo do que está lá no texto, eram as seguintes. Além do sabor azedo, ácido e álcali, ácido mantinham-se a ideia de sabor azedo, álcali amargo, ácido e álcali eram considerados princípios materiais. Eu sei que isso não é uma característica empírica, é uma característica teórica, mas está vinculado ao dado empírico de que eles formavam sal. Então, se o sal era considerado um princípio material pelos diatoquímicos e ácido e base eram seus constituintes, vamos dizer assim, então eram esses que seriam mais elementares. Já havia também um questionamento sobre os sistemas de elementos nesse período, né, que vai se completar mais adiante com o trabalho dos franceses que aparecem com Lavoisier. Ácidos e álcalis formavam sais, eram opostos, se anulavam. Reação ácido e álcali produzia efervescência, calor, agitação, e ácidos eram bons solventes. Uma observação, há um trabalho de Isaac Newton a respeito dessa questão do solvente, uma explicação também atômica, né? Essas características não eram usadas todas em conjunto, nem por todos os químicos, cada qual usava as que lhe interessavam, né? E então não era uma coisa sistematizada. Tanto que esse conhecimento sofreu críticas, por exemplo, por Boerhaave, que era um médico importante, e por Boyle, Robert Boyle, né? Que apontou exceções para todas essas características e chamou a atenção de que a dificuldade em caracterizar ácido e base era muito grande porque não havia uma precisão, né, nas características apontadas. E ele descobre que os ácidos e as bases, ou ácidos e álcalis ainda não chamados, poderiam afetar a cor de extratos vegetais, né, de modo diferente. Então, o ácido produzia uma cor num dado extrato e no mesmo extrato o álcali produzia outra cor. Isso ele apontou como uma característica que poderia distinguir ácidos e álcalis e deu origem ao que nós conhecemos hoje como indicadores colorimétricos, né? Ácido base. As críticas de Boyle não foram aceitas de pronto, né? Embora essa característica de produzir cor com extratos vegetais tenha sido incorporada ao arsenal das características. Nesse período também surgiu o conceito de base, primeiro com o filho do Lemery e depois com Ruelle, que formulou a ideia de que um sal era formado pela união de um ácido com uma substância qualquer que lhe serve de base. Aí aparece base como classe de substância, porque as substâncias que reagiam com os ácidos para formar os sais neutros eram álcalis, terras absorventes, metais e óleos. Aí merecia aspas, que é a citação do Ruelle. E a álcali, então, passa a ser tratado como um tipo de base, uma subcategoria. Esse conceito também não foi adotado de pronto, mas foi crescendo. No Tratado de Lavoisier ele tem um uso mais geral, tem um uso específico, como material que ele chama de base salificável, é aquela que reage com ácido para formar sal, mas também num sentido mais geral. Mas cerca de um século depois, isso aí é mais ou menos 1750, em 1840, no Tratado de Química Orgânica do Liebig,
o conceito de base já aparece como um material que reage com ácido e neutraliza. Bom, então, ao longo do século XVIII, surgiram todas essas questões, e no período de 1770 a 1780, o Lavoisier vai fazer o estudo dos ácidos dele e vai propor o ácido como caracterizado por composição química, que é um salto teórico importante, e esse conceito vai se estender até o final do século XIX, quando Arrhenius, em 1884, propõe o conceito que vocês estão familiarizados. Então, vamos primeiro a Lavoisier. Eu sei que esse termo ácido de Lavoisier não é um termo usual, mas é para distinguir dos outros. Eu usei essa terminologia ao longo da minha apresentação. No trabalho está diferente. O problema de Lavoisier era a explicação da produção de ácidos nas reações de combustão. Então, Lavoisier é herdeiro de todo um estudo que se desenvolveu ao longo do século XVII e XVIII, então, teoria do flogisto, teoria do calórico, teoria das afinidades, desenvolvimento do estudo da composição dos materiais, questionamento dos elementos. Então, por exemplo, o ar não era mais um elemento, porque se conheciam vários ares, a água não era mais um elemento, se conheciam várias águas, várias terras, né? O elemento que tinha sumido, digamos assim, era o fogo, né? Mas que era um modo de se produzir análise. E o fato que vai interessar aqui para a gente é que as combustões produziam ácidos. E produziam também aumento de massa nos seus produtos e calor. E qual é a explicação que Lavoisier vai dar para isso? É que os ácidos seriam formados pela fixação do oxigênio do ar, que a reação de combustão era o combustível com o ar, né? Do oxigênio do ar pela substância em combustão, pelo combustível. Ora, o ar, segundo Lavoisier, era composto de duas partes. O ar respirável, e que ele chamou de gás oxigênio, e o ar não respirável, que era o gás azoto. E um gás era composto de uma base, aí o termo genérico empregado assim, que o gás oxigênio, por exemplo, a base é oxigênio, e o calórico. Por que o calórico? Porque para passar de um estado sólido para líquido e de líquido para sólido, era preciso adicionar calórico ao material. Essa era a teoria. Vale a pena, se não me engano, no primeiro capítulo ou segundo, logo no começo do tratado de Lavoisier, tem toda uma teoria do calórico que é muito bonita. Então, o material, para passar de líquido para gás, ele ia recebendo calórico do aquecimento, e esse calórico tinha afinidade com as partículas do material e, ao mesmo tempo, ele era autorrepulsível. Então, quanto mais aumentava a atmosfera de calórico de cada partícula, mais elas se repeliam. E isso explicava a formação do gás. Muito bem. Quando o gás oxigênio, que era oxigênio mais calórico, reagia com o combustível, o oxigênio era adicionado ao combustível e aumentava a sua massa, e o calórico dessa partícula adicionada era liberado e produzia o calor. Então, vocês veem que era uma explicação bastante coerente. E daí o Lavoisier adota a ideia do oxigênio como princípio acidificante, né? Note que a ideia do princípio ainda está aí, né? Mas ele introduz o elemento como um componente da molécula, né? O conceito de molécula era diferente do nosso, mas era o conceito de partícula, uma partícula pequena. Muito bem. A ideia de princípio acidificante produziu a ideia de princípio alcalinizante, que neutralizaria o primeiro e formar o sal neutro. Bom, as bases salificáveis listadas no tratado Lavoisier eram os álcalis, potássio, sódio e amoníaco, as terras, cal, magnésio, barito e alumínio, e mais 17 metais. Os princípios alcalinizantes sugeridos, isso já foi depois da morte de Lavoisier, foram hidrogênio e nitrogênio. Por quê? Por causa da sua presença na amônia, no amoníaco. Bom, aí
isso não vingou, porque as objeções de que o nitrogênio formavam ácidos, ácido nítrico conhecido, né, ácido nitroso, ácido de nitrogênio conhecidos, e também não se conseguiram produzir experiências conclusivas a respeito da alcalinidade do hidrogênio. Então, isso foi alguma coisa que não vingou. Mais adiante, não muito tempo, quer dizer, o Tratado de Lavoisier de 1889, no começo do século 1800, para ser exatamente, a pilha voltaica, né, devido à volta, é inventada e passa a ser usada na análise, né, na eletrólise de materiais, né? Isso ampliou os métodos analíticos, né, e se juntou a algumas críticas que já havia ao trabalho e ao conceito de Lavoisier de ácido, que vinham desde o período do seu trabalho. O Scheele, por exemplo, tinha estudado o ácido sulfídrico, que nós conhecemos hoje como ácido sulfídrico, e visto que era um ácido que não tinha oxigênio. O Berthollet também estudou alguns compostos que eram ácidos e não tinham oxigênio, né? Mas isso foi ofuscado pelo trabalho de Lavoisier e se juntou depois às críticas que o Dave, Gay-Lussac, Thénard produziram no começo do século XIX na análise de outros compostos ácidos que não tinham oxigênio. Então apareceram os ácidos não oxigenados e se atribuiu a acidez ao hidrogênio. Isso foi crescendo, de modo que surgiram as denominações hidrácidos e oxiácidos. Eu não sei se você estudou hoje, mas há 40 anos atrás ainda existia. Inclusive, surgiu o problema que os ácidos orgânicos continham tanto hidrogênio como oxigênio. Então, ao longo do século XVIII, essa caracterização de ácidos e bases, né, pela composição se enfraqueceu, né? A coisa ficou dúbia, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, como eu já falei, houve com a fixação do conceito de base, já pelos idos dos anos 40, 1840, já estava aceito como substância neutralizadora do ácido. Mas sem uma caracterização química específica, porque vários materiais se encaixavam e não tinham uma característica comum. Bom, então, nós seguimos até o 1884, quando Svante Arrhenius, apresenta a sua tese de doutorado sobre a teoria da dissociação eletrolítica. Muito bem, o estudo, a pilha, o desenvolvimento da pilha, levou à ideia de que as partículas, as substâncias químicas, né, poderiam ser divididas em dois tipos, isso é a criação do Berzelius, as que se dirigiam ao polo positivo e as que se dirigiam ao polo negativo, quando eram eletrolizadas. Então, Berzelius dividiu as substâncias em eletropositivas e eletronegativas. Então, existia esse conceito, né? Inclusive, houve uma teoria de ligação química vinculada a isso, pelo próprio Berzelius. E o Arrhenius estava estudando na esteira de outros pesquisadores importantes, o Koolhaas, Onsaga, etc., estudando soluções eletrolíticas, né? Soluções iônicas, como a gente diz hoje, e soluções de sais, de ácidos, de bases. E apresenta a tese dele, né? E o problema que vai gerar o conceito de ácido e de base de Arrhenius é um argumento a mais para fortalecer a sua teoria da dissociação eletrolítica. Ele observa o seguinte, que o calor de neutralização de uma reação entre ácido e base forte, em solução aquosa, né, era sempre o mesmo, independentemente, ou aproximadamente o mesmo, independentemente da natureza do ácido e da base. Então, o raciocínio dele é que deveria haver algo comum em todos os ácidos de base, que era o cerne da reação. E por isso que o valor do calor se repetia, né? Então, ele não produz uma conceituação enfaticamente, nem na tese, nem nos seus trabalhos posteriores, que nós temos investigado. A Conferência Nobel cita, mas não desenvolve, não enfatiza,
e trabalhos posteriores também. Mas o Charles Abegg, que foi um colaborador do Arrhenius, vai enfatizar isso logo no início do seu livro sobre dissociação eletrolítica. E chama a atenção que a teoria da dissociação eletrolítica define, né, essa citação que está aí, as substâncias tais como aquelas que contêm H ou H na forma de íons, como resultado da dissociação eletrolítica. Só uma observação, note que não tinha a notação de íon que nós temos hoje, né? Portanto, as características de ácido e base de Arrhenius eram: ácido contém hidrogênio, composição, que se dissocia em água. Base contém hidroxila, que se dissocia em água. Ácido e base se neutralizam, a neutralização se mantém, ácido e base formam sal. Essas características restringiram a amplitude dos conceitos de ácido e base anteriores, porque nós tínhamos ácidos que continham oxigênio ou hidrogênio, e agora ácido caracterizado pelo hidrogênio, né, e pela dissociação. E aumentou, com esse aumento do número de características, a quantidade de casos dentro do conceito diminuiu. Mas esses conceitos se mostraram logo limitados para vários aspectos conhecidos da época, né? A neutralização de ácido por compostos que não produziam ânions ou H, né? A exemplo das aminas, da amônia, reações com características tipo ácido e base, tanto em fase gasosa quanto em solventes não ionizáveis, e indicações de que o hidrogênio em solução deveria estar solvatado. Esse aí vai ser crucial para alguns pesquisadores. Então, no começo do século XX, vamos até aí o trabalho do solvoácido, do Franklin, de 1905, o primeiro artigo dele, até cerca de 1940, vão surgir vários conceitos de ácido e base. O primeiro, na ordem, digamos assim, de histórica, é o que se chama hoje de sistemas solventes, o solvoácido, o solvobase e o solvossal. Então, o Franklin faz uma analogia entre a água é um solvente que se dissocia, né? E existem outros solventes que se dissociam, por exemplo, a amônia pode formar NH2 menos mais NH4 mais, H2SO4, H mais HSO4 menos, enfim. E ele o Franklin, vai tentar ampliar os conceitos de ácido e base para solventes não aquosos, mas que sejam dissociáveis, né? Então, ele cria a noção de solvoácido, que, de um modo simplificado, libera o cátion do solvente, solvobase libera o ânion do solvente. O solvoácido e o solvobase se neutralizam e formam sal. Com isso, ele amplia os conceitos de Arrhenius para solventes não aquosos dissociáveis e amplia também a composição, porque não se restringe a cátions H+, e OH-. Logo depois, quer dizer, esse trabalho do solvoácido e base vai no período de 1905 a 1930, mais ou menos. Em 1913, se não me engano, Werner, a partir de um trabalho do Pfeiffer, vai procurar explicar a interação de hidroxilcomplexos metálicos com água, né? E ele percebe que esses complexos interagem de tal modo que pode aumentar a basicidade da solução ou a acidez, e ele propõe, então, o conceito de base, né, como substância que pode se ligar aos íons de hidrogênio da água, ou seja, ataca a água, rouba o cátion, aumentando a concentração de hidroxila. Um ácido ataca a água e libera repare, não é o H+, é o que ele chama de hydron, né, na tradução inglesa, e que corresponde ao nosso hidrônio, o H3O. Ácido e base se neutralizam, ácido e base formam sal. Então, aqui está nascendo, né, os precursores dos conceitos de ácido de Bronsted e Loring hoje. Ele modifica os conceitos de Arrhenius, mas se mantém restrito à água. Esse pesquisador, que eu não sei pronunciar exatamente o nome, vou pronunciar quase em português, o Michaelis,
ele tem um livro que trata do pH e ele estuda o comportamento de íons H+, e OH- em soluções aquosas, mas já a partir do modelo atômico de Bohr. Esse era o problema dele. Então, ele analisando esses cátions, esses íons em solução, ele nota que o H+ deveria ser pequenininho, um próton, né? Já tínhamos esse modelo de Bohr, e as suas pequenas dimensões aumentavam a interação com materiais de carga oposta, né? Ou com moléculas polares, né? Então, fazia com que o H+ se ligasse, né? Se solvatasse, como a gente diz hoje. O mesmo já não ocorria necessariamente com os íons OH por causa do seu tamanho maior. Então, ele vai definir a base como uma substância neutra, que se dissocia em íons OH, então base tipo Arrhenius, ou se associa a íons H+. E ácido, substância neutra que se dissocia em H+, ou se associa a íon OH-, de modo que ácido e base se neutralizam. O critério da neutralização é o critério talvez mais importante para o par ácido-base. Isso caracteriza um par ácido-base até hoje. Esses conceitos de Michaelis, eles resolveram limitações, algumas das limitações do conceito de ácido base de Arrhenius de Werner. Eles incluíam compostos não hidroxilados na classe das bases, a exemplo da amônia, podia aceitar íons H+, compostos não hidrogenados na classe dos ácidos, como o dióxido de carbono, pode aceitar a hidroxila, e explicavam a solvatação de hidrogênio em solução. Então, em 1923, surge o Lowry. O Lowry era da Escola de Química Orgânica inglesa e trabalhava com teoria de ligação de Lewis, do Gilbert Lewis, teoria do par eletrônico. Então, ele estava familiarizado com isso, né? E ele vai querer explicar, com base nessa teoria, as formas dissociado e não dissociado de ácidos. É um artigozinho pequeno, né? No começo de 1923, não me lembro o mês agora, né? E ele se baseia tanto no Werner, que ele cita, quanto em Lewis. O livro do Lewis sobre a valência, que saiu em 1923, tinha sido recentemente publicado, e o Lowry fez a resenha desse livro para uma revista. Então, ele conhecia o livro. E ele cita o Lewis nominalmente no seu trabalho do final do ano. Não nesse do começo do ano, porque ele produz um outro, que é a referência está com 1923b, mais para o final do ano, em novembro, e ele, então, cita lá nominalmente o Lewis. A base, então, é entendida como um aceptor de íon de hidrogênio, quer dizer, o ácido se dissocia em água porque ele tem um apoio de uma outra substância que vai aceitar esses íons que se dissociam, os íons H+, que se dissociam. Mas ele mantém a ideia de que o ácido libera íons de hidrogênio. Isso, necessariamente, não está restrito à água, então ele amplia, nesse sentido, os conceitos de Arrhenius. E a neutralização é a associação de um próton par elétron não compartilhado. Isso aí é solitário, que é o termo que o Lewis usa, né? Então, ele aí está usando a teoria do Lewis. Em agosto do mesmo ano, o Bronsted entrou na discussão, mas o problema dele era os conceitos de Arrhenius, as limitações do conceito de Arrhenius. Então, ele vai citar o Pfeiffer, ele não cita o Werner, né? E cita o Michaelis. Então, ele conhecia o trabalho do Michaelis, e vai definir ácidos e bases como substâncias capazes de liberar ou absorver íons de hidrogênio, respectivamente. Esse trabalho do Bronsted o trabalho integral está em alemão, mas, quer dizer, que Cíntia lê alemão, então ela leu no original, mas tem uma tradução em inglês no site da Carmen Junta, que tem a parte conceitual mais importante. E ele modifica o conceito de neutralização. Então, ácido e base não reage para formar sal, mas para formar outro ácido e outra base, né? O que nós chamamos de conjugados hoje. Então, com isso, ele amplia os conceitos de Arrhenius, inclusive
para solventes não aquosos, né? E modifica também, porque base agora não é mais aquela que contém OH. Na esteira desses trabalhos surgem ácidos e bases ionotrópicos. O problema aí que deu origem é o sistema de óxidos fundidos, altas temperaturas, né? Então, o desejo de se interpretar isso como uma reação ácido e base, né? Só que aqui, então a base produziria um ácido quando se dissociava, liberando íons O2-. Mas, note que isso aí é uma definição tipo Bronsted, mas trocada a posição, né? O que se dissocia é a base. E a generalização feita por analogia para sistema de comportamento similar pelo Flood gerou a ideia de ácido, base dando ácido, mais um íon, que pode ser um cátion ou um ânion. E com isso modifica os conceitos de Bronsted. E uma ampliação maior se deve ao Zanovich, né, que, segundo consta, não consegui encontrar o trabalho original dele, nenhuma tradução, perdão, conciliar os conceitos de Bronsted com os dos sistemas solventes. E então ele generaliza demais. Um ácido toda substância capaz de doar cátions ou de combinar com ânions. E uma base, toda substância capaz de doar ânions ou combinar com cátions. Então você consegue incluir reações de óxido-redução, como reação ácido-base e tal. E isso faz com que o uso desses conceitos seja pouco discriminatório e pouco utilizado. Tem um aspecto importante, é que ele mantém a ideia de neutralização, a produção de sal. Bom, aqui, voltando a 1923, com os trabalhos de Lewis, surgem os conceitos de ácido e base caracterizados por estrutura atômico-molecular e reações de adição. No seu livro, o Lewis, num capítulo que trata de reações de associação e dissociação entre moléculas e íons, né? Ele tenta discutir isso em termos de ligação química, ele apresenta uma definição de ácido, de base, né? Porque é uma reação desse tipo, e a molécula, e de 1938, ele produz um artigo mais específico sobre o assunto, né? Tanto que ele é considerado como posterior, mas é do mesmo período, onde ele define de um modo mais claro, né? Uma molécula básica é aquela que tem um par de elétrons que pode entrar na camada de valência de outro átomo. E uma molécula ácida é aquela que é capaz de receber tal par de elétrons na camada de um de seus átomos, camada de valência. Com isso, esse conceito independe agora tanto da composição da substância quanto do solvente. Então, é uma ampliação grande que ele faz, né? Em relação a Arrhenius, a Lowry e Bronsted. Só para não deixar de citar, aparecem os ácidos e bases duros e moles, são subcategorias dos conceitos de Lewis, né, que são utilizados em determinados setores da química. Bom, então, chegando ao final. Nós concluímos, então, que a história da química nos mostra que esses conceitos de ácido e base e álcool se desenvolveram por fases, gerados a partir de uma diversidade de problemas e empregando uma variedade de características. Os conceitos são diferentes. Os problemas que os geraram e os resultados são diferentes. É notório que esses diferentes conceitos de ácido e base, eles foram elaborados em conexão com aqueles que os antecederam. Cada novo par de conceitos acarretou problemas, gerou problemas cuja tentativa de solução produziu mudanças conceituais sucessivas. As expressões de ácido e base foram mantidas ao longo do tempo, mas foram mudando de conceito, de significado, passando de empíricos a teóricos e variando a quantidade de características e adquirindo mais e mais abstração de generalidade. Consequentemente, eles perderam seu poder de discriminar materiais, o que os enfraqueceu enquanto conceitos classificatórios. Isso é um problema no ensino. Portanto, voltando ao objetivo, constatamos que o desenvolvimento histórico-cultural dos conceitos de ácido e base pode contribuir para superar a fragmentação constatada no seu ensino
explicitando as razões para a sua elaboração e as relações entre os diferentes conceitos de ácido e base ao longo do tempo. As discussões acerca dos aspectos didáticos serão objeto de um outro debate. Eu agradeço pela atenção de vocês. Está aí o meu e-mail, para quem quiser corresponder, e o link do trabalho. Muito obrigado. Bom, obrigado, professor Zé. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode falar no chat. A gente tem anotado aqui algumas perguntas, professor, que foram fazendo ao longo da apresentação. E eu vou repassar para você. Por enquanto tem poucas perguntas, então eu vou começando logo de início. Eu não sei se Maria do Carmo Galeazzi usou como pergunta mesmo, foi só um comentário, mas ela botou: será que a Maria a judia não sabia dos conceitos do ácido? Eu não sei se foi realmente uma pergunta ou se ela só jogou o questionamento no chat. Só para pegar logo um bloco, um outro aí foi pergunta mesmo, Bruno Pastoriza, desculpe se eu falei errado, pergunta: na pesquisa histórica que se realiza, uma das limitações que temos é o acesso aos materiais, dado que vários textos históricos são publicados em outras línguas, às vezes em comum a nós, como o alemão. Há algum repositório que vocês utilizaram com acesso às traduções desses materiais? Só que aí parece que no meio você respondeu um pouco isso aí, e aí ele continua a pergunta. Tendo parcialmente respondido a pergunta 1 que fiz, seria possível disponibilizar o endereço desse trabalho de Bronsted traduzido do alemão? É um endereço ou um arquivo? Certo. Posso responder? Pode sim. Bom, eu agradeço as perguntas. Eu não sei, eu não entendo de alquimia, né? Eu não sei se Maria Judia conhecia os ácidos e bases, eu não sei como é que é. Nós não fizemos um estudo de como eram entendidos ácidos e bases no período da alquimia, inclusive porque eles não eram, não funcionavam como classe, né? Quer dizer, álcali sim, mas o ácido não. O ácido não era uma classe de materiais, né? Mas o nosso interesse foi partir já de critérios como critérios químicos, discutir mais os critérios a partir de Lavoisier para cá. E então, o que a gente fez foi uma panorâmica e tentando identificar o que quais eram as características que eram atribuídas aos ácidos ao longo desse período do século mais 17, os 8, não, nos séculos anteriores da alquimia mesmo, a gente não entrou. E sempre utilizou de fontes secundárias os grandes livros de história da química, o Partington e outros, o Broca, o Hyde, etc. Certo? Então, eu não sei responder como é que... O que eu posso dizer é o seguinte, é que eram conhecidos diversos materiais que hoje são chamados de ácidos. Então, por exemplo, o ácido nítrico, o ácido clorídrico já eram conhecidos, mas tinham outras denominações, né? Quanto à questão da leitura dos artigos, né? O trabalho, e aí um pouquinho de metodologia que eu não expliquei. A gente tomou o tratado do Partington, que eu tenho em cópia digital, né? O Tratado de História da Química do Partington, que é um livro que tem uma grande quantidade de informações. Então, ele está em inglês, em língua inglesa, então é bem acessível. E dentro de outros livros de história da química também, como o do William Broca, Chemical Tree, né, o Development of Modern Chemistry, do Hyde, o livro do Leicester, o livrinho pequeno do Partington, o Short History of Chemistry. O Tratado Lavoisier eu li em português, né, tem disponível na Gálica, em francês, mas eu li em português porque a tradução foi feita por uma química historiadora, que é a Laís,
né? Então é confiável, né? E mais rápido de ler, né? Meu francês dá para ler, né? Com auxílio do dicionário. Eu estudei francês há 60 anos, mas, enfim, ainda dá para quebrar o galho, nos termos técnicos, né? E, usando o dicionário, a gente vai em frente. O alemão, Cíntia lê, né? Então, ela já fez 2 períodos na Alemanha, então ela trabalha bem com a língua. Então, o artigo do Bronsted, no caso que você citou, a gente baixou o original em alemão, né? Cíntia leu, né? E confrontou com a tradução. A tradução está no site da Carmen Junta, é conhecida assim, a Carmen Junta, né? O site é Lemoine, né? Eu estou aqui com a minha tela ocupada com a transferência, com a apresentação. Não sei se... Mas você bota Carmen Junta no Google que vai abrir. É Classic Papers on Chemistry, se não me engano. Certo? Você abre esse site. Lá tem muita coisa, muita coisa. Muitos excertos de trabalhos, né? Então, o que nós fizemos foi ir nesses livros procurando, né, identificar as características de ácidos, de base, de álcalis, né, e quais foram os problemas que geraram, né, os problemas e os argumentos, como é que se chegou aos conceitos para construir o texto. Então, basicamente, foi isso. Não sei se respondi claramente. Beleza, professor. Tem outras perguntas aqui, eu estou colando. Ok. Tem uma pergunta aqui da Flávia Vieira, que também vai muito na linha, parece que da pergunta do Fred. A Flávia pergunta. Acho que eu vou falar logo, vou fazer as 2 perguntas de vez, que acho que talvez dê para você falar das 2 ao mesmo tempo. Flávia pergunta: como esses aspectos históricos podem ressignificar o ensino do conceito? E o Fred pergunta se é possível discutir alguns dos elementos ou das implicações didáticas que o trabalho que você apresentou teriam na educação química. Tá. No artigo, o link está aí, nós desenvolvemos uma série de considerações, de orientações a partir dessa história que foi apresentada, de como essa história sugere que o ensino poderia acontecer. Então, por exemplo, nós partiríamos, para quem está iniciando o estudo da química, nós partiríamos de materiais azedos, né? Para, primeiro, construir o conceito de azedo a partir do sabor, da experiência do sabor. Então, por exemplo, diferentes materiais azedos têm diferentes gostos. O que é comum no azedo? O que é comum que todos são chamados de azedos? Então, se você tomar um suco de laranja, certo? Um pouquinho de água vinagrada, que não faz mal, né? E um suco de outro material, tipo caju, por exemplo, os sabores são diferentes. O que é o azedo? Então, isso primeiro é importante no sentido das pessoas perceberem, a dificuldade de encontrar o que é comum em coisas diferentes. Segundo, na dificuldade de dizer o que é comum, porque há uma diferença entre a percepção, no caso, pela sensação da experiência, pelo paladar do sabor diferente, e dizer o que é o resultado dessa experiência, falar essa sensação, né? Tem uma frase que a gente cita no artigo de um linguista importante, o Benveniste, né? Que ele diz o seguinte: é o que podemos dizer que determina o que podemos pensar. Ou seja, o pensamento só se organiza
só se realiza, se torna público, quando se consegue dizer algo, se consegue falar. Antes, ele é algo mais fluido, vamos dizer assim, né? Não tão bem definido. No momento em que você diz, tanto que a gente tem uma experiência do tipo, quando você acaba de dizer ou de escrever algo, você diz, não é isso que eu queria dizer. A dificuldade que a gente tem para encontrar as palavras. Então, a gente começaria por aí, né? Para, primeiro, entender o que é o termo ácido. Como adjetivo, né? Aí você vai entrar com a ideia de classificação, tem que desenvolver a ideia de classificação. A gente tem um artigo sobre classificação, também com Cíntia, que está aí sobre avaliação, né? E aí a gente vai fazendo diversas propostas que estão no artigo, de como ir seguindo. E, do modo que a gente apresenta, os conceitos de ácido e base teriam que ser ensinados aos poucos, você não teria um capítulo de ácidos e bases num determinado lugar, a não ser que fosse depois de explicar a estrutura, né? Mas você vê que existem muitos conhecimentos que são necessários. Por exemplo, a ideia de elemento químico, ela é importante para o conceito de Lavoisier, né? Como é que era a química do século XVII, o trabalho com os materiais, que é uma coisa que a gente não estuda nos livros didáticos. Isso dá como é que se desenvolveram aquelas ideias que geraram os dados empíricos, né, as caracterizações empíricas. Isso é uma coisa também que é interessante. A questão dos trabalhos de Boyle, né, a gente não sei se é fácil produzir um extrato de violetas, eu não sei se é barato, mas tem vários outros extratos vegetais que estão aí nas publicações de ensino de química, né? E então a ideia é desenvolvendo tanto a percepção quanto a atenção dos estudantes para melhor perceber, orientar essa percepção por meio da teoria. Então você tem que entrar com elementos teóricos, como o conceito de elemento, mesmo que tenha uma base empírica, como sendo o último ponto a que chega a análise, como em Lavoisier, né? Mas depois esse conceito de elemento vai se associar ao conceito de átomo, como está na definição da IUPAC hoje, né? A confusão entre elementos, substância química, tudo isso vai sendo tratado, tem que ser tratado para você poder desenvolver os diversos conceitos, né? A ideia de solvatação, aí você precisa de ideia de ligação química. A ligação química não pode ser tratada somente como sendo atração eletrostática, porque isso é muito pobre, isso não explica uma série de coisas. Então, tem todo um conjunto de conceitos que a gente tem que ir desenvolvendo para ir podendo trabalhar os diversos conceitos. É disso que a gente fala. A gente não fez nenhuma experiência empírica de ensino, tá? Isso é uma coisa para o futuro, para a gente ver como fazer, né? Está em aberto. Pode ser que apareça um estudante aí de pós-graduação, uma hora dessa, querendo fazer isso, né? Inscrições abertas. Eu estou aposentado, mas eu trabalho no programa de pós-graduação. Eu sou professor vinculado ao estudo de química e ao programa de pós-graduação em ensino, filosofia e história das ciências. E eu acho que foi isso. Eu tentei juntar as duas perguntas, não sei se respondi. Eu não acabei não anotando aqui. Alô? Oi, beleza. Desculpa, foi eu que estava ajustando aqui o arquivo. Respondi as duas, não sei se deixei passar, porque eu não anotei aqui, Lucas. Desculpa. Sim. Pelo menos ao meu ver, sim. Eu não sei se a Flávia e o Fred que perguntaram se eles se acharam que responderam ou não. Sim. Flávia disse que sim, Fred eu não sei. De qualquer modo, tem um e-mail e tem um artigo. Pronto, beleza. Zé, tem mais algumas perguntas aqui. Estão até falando aqui para dar uma sintetizada, diminuir, eu vou segurar as perguntas também agora. Letícia perguntou, na sua opinião, por que os conceitos do século XX não pegaram entre aspas?
com exceção de, eu não vi a continuação, exceção de Bronsted Lowry, se eu não me engano. Não sei, viu? Não investigamos isso, não. A gente pode especular, né? A gente pode especular sobre isso. Quer dizer, eu encontrei um trabalho sobre solvoácidos em meio sulfúrico, né? Da década de 70, por exemplo, né? Agora, dizer que não pegou é porque não apareceu nos livros didáticos, né? Isso, se for assim, se for esse o critério, porque eles não constam dos livros didáticos, só consta Arrhenius, Bronsted, ainda aparece assim, Bronsted e Lowry, como se eles tivessem feito o trabalho juntos, né? Não fizeram. Bronsted morava na Bélgica, se não me engano, e Lowry na Inglaterra. Tá bom, era século XX, 1920, tinha uma correspondência, era próximo, tem barco entre a Inglaterra e a Bélgica, né? E isso poderia ser até eles tivessem feito trabalho juntos, mas não foi o caso, né? As motivações foram um tanto diferentes e o Lewis, né, que aparece. Isso eu creio que seja problema de transposição didática, né? Que esses foram conceitos selecionados por grupos de pesquisadores. Vocês sabem que os livros de Química Geral têm uma quantidade muito grande, né? Cada novo curso, isso não é uma tradição no Brasil, mas no exterior, cada novo curso eu acho que produz um livro de Química Geral, mais um livro de Química Geral. E isso é produzido pelos professores e pelos pesquisadores, e isso, na certa, foi gerando uma seleção, né? Então, como os conceitos de solvoácidos, por exemplo, eles são mais sofisticados do que está aí no texto, tem mais sofisticado do que isso que eu mostrei aqui, ou outros aí não tem um ganho muito grande, né? Em relação aos demais. Por exemplo, o Michaelis faz todo aquele trabalho, mas, no fim, desemboca nos conceitos de Bronsted e de Lowry, né? Então, alguns, pelo próprio resultado, são selecionados pelos usuários, pelos químicos, propriamente dito, e isso aparece no livro didático, por influência deles, né? E isso se propaga. Livro didático sofre daquele problema, né? Ele se reproduz assim, como herdeiro gêmeo, né? Quer dizer, um livro copia o outro. É muito difícil aparecer um livro novo, de vez em quando aparece algo novo, né? Mas os livros se reproduzem mesmo, né? Às vezes o que muda é o enfoque, mas os temas acabam sendo os mesmos, né? Eu tenho uma dúvida que aí sou eu que vou fazer a pergunta, né? Isso é uma pergunta que eu quero responder. Por que ácido de base é tão importante assim na química, se eles começam, à medida que eles vão ganhando, por exemplo, o ácido de Lewis é um ácido que discrimina pouco, certo? Porque qual é a vantagem de você classificar, criar um conceito? Um conceito, né? Para usar a terminologia do ECO, o ECO chama unidade cultural. Unidade cultural é aquilo que foi, dentro daquela cultura, separado como algo distinto. Um conceito é algo distinto de outros conceitos. Então, quando eu crio a ideia de ácido, é para distinguir esse conjunto de materiais, que fica sob o conceito de ácido, de outros. Cada vez que eu amplio muito um conceito, eu perco a capacidade de discriminação, porque eu vou colocando critérios que vão colocando cada vez mais coisa para dentro. Então, eu já vi professor dizer assim, tudo é reação ácido e base. Eu digo, pô, acabou aqui, né? Num certo sentido. Porque a riqueza está em a gente, por citar um nome, ter por trás todas as reações, nome de uma classe de composto, quando eu digo cetona, né? Aí todas as reações de cetonas vêm à mente. Tá bom, cetona já foi engolfada junto com aldeído e com ácido carboxílico em compostos carbonílicos. Tá, mas tudo bem, os compostos carbonílicos não são os compostos amino, por exemplo. Então, eles se separam, os tipos de reação são diferentes e tal. Então, se eu ampliar muito o conceito de ácido,
eu perco essa capacidade de discriminação, eu não sei do que eu estou falando mais, né? Mas parece que houve na química um certo fascínio por esse conceito, né? Porque ele se desenvolveu ao longo do tempo e de vez em quando alguém vai e coloca mais um elemento lá, né? Então, eu não sei a resposta, Letícia, mas eu faço algumas suposições, assim. Beleza, Zé. Tem outras duas aqui que eu vou juntar, duas perguntas. Sim. Que é Bruno perguntando: usualmente o ensino desses conceitos aborda rapidamente definições de Arrhenius, Lowry e depois Lewis. Ao longo da pesquisa, emergiu em algum momento proposições sobre as formas mais adequadas, ou melhor, formas sugeridas de trabalho desses conceitos com vistas a tanto facilitar a compreensão quanto trazer elementos históricos? E Jane Darley também pergunta: como escolhemos os momentos históricos para serem problematizados? Qual o critério? Bom, respondendo a pergunta de Bruno, ainda não, né? O que nós fizemos nesse artigo foi sugerir a organização do conhecimento de modo a poder ensinar e as pessoas poderem aprender os conceitos citados, revelados na análise histórico-cultural, né? Mas o modo de trabalhar didaticamente a coisa é algo que a gente não desenvolveu ainda, certo? E a segunda, como foi? Perdão, eu me perdi. Deixa eu pegar aqui de novo. A segunda foi: como escolhemos os momentos históricos para serem problematizados? Qual o critério? Bom, eu diria, para desenvolvimento do pensamento, quanto mais controverso, melhor, né? Porque as controvérsias, elas geram necessidade de compreensão dos diferentes lados da discussão e isso leva a um aprofundamento do conceito, né? Agora, você, quando vai ensinar ácido de base hoje, isso eu estou pensando na questão do ensino, né? Quando você vai entrar no ensino de ácido de base, você entra num campo que é tradicional. Então, você tem que ter razões que o estudo de cada um desses conceitos, um estudo detalhado de cada um desses conceitos, pode apontar para a gente chamar a atenção sobre ele. Então, por exemplo, a ideia de solvoácido, solvobases, etc., né? O camarada desenvolveu a partir do próprio Arrhenius. Então, o conceito de Arrhenius é aquele que todo mundo já conhece, e ele diz: tome-se um solvente ionizável, eu tenho aqui uma lista, né? Então eu posso definir base por analogia com o conceito de Arrhenius. Na verdade, o Franklin estava querendo fazer uma analogia com Lavoisier. Ele vai dizer: os conceitos de Arrhenius, os veios de Lavoisier tinha o oxigênio como elemento. Eu vou tomar outros ácidos que têm outros elementos, como nitrogênio, como fósforo, enxofre, e ele vai pegar sistemas que se dissociam, cujos ácidos têm esses elementos, né? E, então, um estudo desse tipo, por exemplo, é interessante para as pessoas compreenderem como você pode produzir um conceito novo, qual foi a argumentação. Então, isso é uma escolha didática, no sentido de que as pessoas entendam como um conceito pode ser desenvolvido, né? E isso, ele aprendendo, compreendendo isso, então à medida que você vai estudando vários conceitos, você tem diferentes modos de argumentação que dependem dos problemas que surgiram, né? E você vai também ensinando como é que se pensa a química, né? Então, disso depende, a escolha dos episódios, dos momentos históricos, vai depender do tempo que você tem disponível, do objetivo que você tem de aprendizagem em relação aos estudantes, né? Do nível de conhecimento que você tem sobre cada um desses conceitos.
Ok, professor. Igor também perguntou aqui quais os critérios, já que está falando de critério, né? Quais os critérios de seleção desses conteúdos de ácidos e bases no ensino de química? No sentido de, por que principalmente o de Arrhenius, Bronça de Louro e Lewis? Hoje, eu não sei dizer. Eu não sei dizer por que se escolheram. Eu Beleza. não procurei uma análise. Os livros não explicam, né? Por que eles escolheram esses. Você vê mesmo um artigo histórico, como o de Aécio Chagas, publicado aqui no Brasil, que cita esses sistemas todos aí. Ele, inclusive, nos serviu de orientação inicial. Ele não discute as passagens, né? Ele dá umas explicações assim, porque explicava vários fenômenos. Aí você vai ver os fenômenos que ele cita, é uma pobreza, sabe? Então, eu não sei por que isso foi escolhido. Aí teria que analisar os livros didáticos, né? Fazer uma análise de livro didático ao longo do tempo para ver como é que isso entrou e como foi caracterizado, essa escolha foi feita e tentar entender como é que era a química, o ensino de química naquele período. É o que eu imagino. Beleza. Tem só mais duas perguntas. Tem a de Hélio aqui, que está pedindo, na verdade, para você comentar um pouco sobre as considerações para o ensino. Acho que você também até comentou já um pouco sobre isso, e continua falando. Você acha que é frutífero reproduzir a dimensão histórica desses conceitos no ensino médio? E o que você pensa do ensino de ácido e base para o ensino fundamental? Essa é a pergunta de Hélio. Hélio, eu não tenho uma posição muito bem refletida sobre essas questões. A pergunta que eu comecei a pensar depois desse trabalho, mas eu agora estou dando um afastamento desse trabalho para poder me distanciar dele e voltar a ele com uma crítica, né? Porque agora está muito próximo, o trabalho foi publicado em março, ele está muito próximo, então eu estou muito preso a ele ainda. E eu não tenho uma reflexão sobre isso. O que eu tenho pensado por que tamanha importância dos conceitos de ácido e base? Né? Eles são fora do sistema, por exemplo, a química orgânica é montada em cima do grupamento funcional. Né? Existe um grupamento funcional que é onde a reação ocorre, então eu classifico por aí. A química inorgânica, ela é química composicional, né? Mais ou menos, composicional. Eu conheço menos a química inorgânica do que a orgânica, né? E normalmente os livros tratam por compostos dos elementos. Então vai nessa onda da composição. E ácido de base, né? Chegou a um ponto em que nem é composição no conceito de Lewis, por exemplo, nem é clara, o que está em jogo é somente a interação entre as duas moléculas que se encontram. Se há um par disponível e há uma vacância na outra molécula, forma-se uma ligação. E aí eu chamo uma dessas moléculas de ácido, a outra de base. Né? É a formação da ligação que está o que está em jogo ali na conceituação de Lewis. Como se forma uma ligação lá dentro da teoria dele. Muito bem. E para que isso vai interessar para uma criança como classe de substância? Não vejo. Agora, como uma categoria do cotidiano, tudo bem, o conceito de ácido, de base, nem tanto, mas o conceito de ácido, dizer que esse suco é ácido, é dizer que é azedo. Né? É os que a gente usa aí. Você vê que essa coisa iatroquímica, né, de que todo mundo tem acidez estomacal, é uma coisa que rola até hoje. Né? É isso, é a acidez, estou com um estômago muito ácido. O cara nem sabe se está ácido ou não. Enfim, então isso é um conceito importante no cotidiano, mas no ensino médio, eu quero desenvolver um pensamento sobre isso. Eu acho que vale a pena, estou chegando, pelo menos uma primeira aproximação, eu diria que vale a pena fazer, né, um artigozinho do tipo por que não ensinar ácido base no ensino médio? Do tipo aquele por que não ensinar entalpia? Né? Mas o argumento não está elaborado, né? Porque
na verdade, ensinar desse modo, né? Ácido de Arrhenius, ácido de Bronsted, ácido de Lewis, etc. Porque não sei se tem muita importância. Eu acho que a química do ensino médio devia focar nas classes das substâncias como um todo, né? Na ideia de classificação das substâncias, não como decoreba, mas como compreensão de que a classificação serve para identificar reações. No momento em que eu tenho um conceito que não serve para me identificar reações, uma classe que dificulta, porque fica muito ampla, eu não sei se tem muita utilidade para quem está iniciando, não, para quem tem uma visão geral da química, né? Então, agora, no ensino superior de química ou de outras profissões que precisam entender química, é preciso compreender essa complexidade, né, de que o conceito vai perdendo seu poder discriminatório, né, por uma razão que para mim ainda não é totalmente clara, mas essa necessidade de ir mudando o conceito para atender a diversas demandas, mas não tem um movimento, eu não percebo um movimento assim, no sentido, quer dizer, de ampliar por ampliar, é para atender a cada um daqueles problemas específicos, entende? E aí talvez seja um pouco a vaidade do pesquisador que quer criar um conceito, né? Isso na área de ensino de química a gente conhece muito, né? Só que lá muda o conceito, muda o nome, é na nossa área, né? Aqui não mudou o nome foi ficando. Mas aí ficou ácido de fulano, de Beltrano. Beleza. A última pergunta é de Mari Cleide, perguntando se no seu artigo você traz a articulação do contexto histórico e de como o modo de produção da época interferiu no desenvolvimento desses conceitos. Ela pergunta se você traz essa articulação. Não dá. O artigo, quando a gente mandou para publicação, ele tinha o número máximo de páginas aceitável na revista. As revistas têm um tamanho definido de artigo, da ordem de 25, no caso, se não me engano, a RBPEC são 25 páginas dentro do formato deles, né? Então, nós mandamos assim, no talo, né? Com 25 páginas. Aí, os árbitros criticaram. Quando eu recebi as críticas com a carta da editora, a Rosária, ela já mandou dizendo que eu não precisava respeitar o limite das 25 páginas, né? Acho que são 25 ou 35, o artigo é extenso. E, então, não dá para você fazer uma história. Isso que ela está pensando, né, que seria investigar, né, a situação, né, da época, da química na época, né, e de outros aspectos que estivessem influenciando a química. Seria um trabalho de história, primeiro, né? E o nosso trabalho é muito mais de usuário da história. Nós fizemos histórias prontas, pegamos histórias prontas para identificar determinados elementos que consideramos importantes para o ensino. São o problema, o desenvolvimento do raciocínio, né? E as características de cada conceito. E isso aí não foi vinculado, pode ser feito, mas isso aí seria um trabalho muito maior e que eu realmente não estou me propondo a fazer. Beleza, Zé. Eu queria agradecer novamente a palestra, a sua disposição, pedir desculpas por você ter que repetir uma parte da apresentação, né, de novo. E antes de finalizar rapidinho, Zé, eu queria só chamar a Bernadette aqui, que ela quer divulgar as próximas palestras, né? Com fé em Deus não vai ter tanto problema, mas já vamos fazer essa divulgação aí. Bernadette? Eu quero só agradecer também as pessoas que estão assistindo, né? É a primeira vez que eu estou quer dizer, eu faço muita reunião aqui nesse isolamento que eu me encontro. Eu sou de alto risco, então eu estou isolado dentro das melhores possibilidades. E eu tenho conversado com muita gente, feito muita reunião com estudante, com colegas com quem eu estou escrevendo, reuniões outras de trabalho e tal, toda semana. Então eu estou um pouco saindo pela tela do computador, né, saindo de casa. Mas eu quero agradecer as pessoas que estão aí assistindo, que
disponibilizar o seu tempo para vir assistir e para apresentar as questões, né? Não dá para... Eu não estou vendo quais são os nomes, só a Maria do Carmo, que eu identifiquei, assim, diretamente pelo nome. Mas eu quero agradecer a todos a disponibilidade, o pessoal do grupo, que eu sei que está aí também, o grupo de ensino, e o convite novamente para abrir essa temporada. Valeu, Zé. Vou participar como assistente. Valeu, Zé. Berna? Também agradecendo a Zé e as pessoas que assistiram. O Lucas já pediu desculpa, a gente espera resolver as questões técnicas para a próxima, né? O próximo debate. E a gente está marcando o próximo ainda agora no mês de junho, que é com o professor Lucas Vivas, com o tema Contribuições da Teoria da Atividade para o Papel do Professor de Química. E no início de julho, nós vamos ter o PIBID e a residência pedagógica na licenciatura de Química. Uma mesa com os professores Isadora, Lucas e Hélio, me parece, né? A gente deve estar divulgando essas palestras e esperamos que as pessoas participem e também nós vamos ver como é que se resolvem essas questões, onde é que a gente pode se instalar melhor, né, para que as coisas funcionem de forma mais eficiente do que foi o início de hoje, né? Então, aproveito para agradecer a Zé novamente e a todas as pessoas que participaram, que assistiram aqui hoje o primeiro debate que a gente está promovendo nesse projeto de educação Química em Debate, né? Então, é isso. Lucas? Oi, Berna. Bom, enfim, muito obrigado a todos e a todas. Novamente, desculpas, essas coisas acontecem. A gente testa 1 milhão de vezes e no dia sempre dá problema. Mas, com fé em Deus, na próxima a gente vai conseguir deixar tudo certinho, ser no YouTube, tudo certo. A gente pretende também, foi gravado também a apresentação, que a gente pretende disponibilizar isso lá no nosso canal do YouTube, esse vídeo, e botar os artigos. O link do artigo que o professor Zé Luiz passou, ok? Então, dia 26 a gente deve estar de volta e muito obrigado a todos e a todas.